Bênção. Queria compartilhar a palavra de Deus essa noite no no Evangelho de Marcos, capítulo número 2. Evangelho de Marcos, capítulo número 2. A partir do versículo número 1. E essa palavra, esse texto veio ao meu coração desde semana passada. Quando eu estava aqui nesta igreja, um domingo pela manhã, onde o bispo Antônio ministrou a palavra de Deus no aniversário da igreja. E na medida que ele foi falando, esse texto veio em minha memória. E assim Deus confirmou para que eu pudesse dar essa palavra esta noite, aqui. Diz o seguinte a palavra, Marcos 2, 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor que, por meio desta palavra, o teu nome seja engrandecido e glorificado, Senhor. E que a tua igreja esta noite seja edificada. É assim que eu oro. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou falar o que está no meu coração aqui esta noite, queridos. Aquilo que Deus tocou no meu coração. Eu olhando para esta mensagem aqui, para essa história, eu percebo que essa história tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver. Alguns momentos da vida, ficamos só. Eu não quero falar aqui que aquele momento de descanso, não é isso. Mas de uma solidão, de uma vida solitária. Muitos de nós, no caminho que nós andamos nessa vida, nós ficamos só. E eu percebo que a vida solitária é algo muito perigoso. Muitas vezes, queridos, se nós não nos atentarmos, eu falo porque nós vivemos só,
Muitas vezes nós estamos perto de muitas pessoas, perto de muita gente, de um bocado de gente, mas mesmo assim estamos só. Isso faz parte da vida. Agora eu quero que nós devemos entender que nós não fomos criados para ficarmos sozinhos. A vida solitária ela é muito perigosa e ela faz muito mal para qualquer pessoa. Podemos ver que logo após a criação, Deus, ele percebeu que o homem, ele precisava de uma mulher. E a própria Bíblia fala que o próprio Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só. E logo ele criou uma mulher para ser uma auxiliadora do homem, porque Deus percebeu que o homem não consegue viver sozinho. E um desses pontos do homem não viver sozinho, Deus estava querendo dizer aqui que esse homem não pode ficar em solidão, porque ele se perde, ele faz besteira, e muitas vezes não consegue caminhar. Portanto, queridos, uma pessoa, todas as pessoas, e também nós, como cristãos, como pessoas remidas, precisamos ter sim comunhão, precisamos ter companhia. Aquele negócio, uns aos outros. Precisamos uns dos outros. Na vida, queridos, mesmo sendo cristãos, nós passamos por dificuldades, tantos problemas, tantos desafios e lutas. E nós precisamos de ajuda. Muitas vezes nós não conseguimos lutar e nem caminhar sozinho. Pensando sobre isso e olhando para a minha vida, eu fiquei pensando a respeito. Se eu estou aqui hoje, queridos, é porque eu fui ajudado, e muito ajudado. Eu fico imaginando que se eu não tivesse companhia, amigos, companheiros, irmãos, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje. Isso é desde a minha infância. Eu sempre fui ajudado. E ainda assim eu preciso ser ajudado. Muitas vezes nós caímos no engano em pensarmos que nós não precisamos de ninguém. Nós não precisamos de ajuda. Nós não precisamos uns dos outros. Isso é um engano que o próprio inimigo coloca em nosso coração. E eu percebo que tudo isso é vaidade, orgulho, coisas da carne. Mas o fato é que todos nós precisamos uns dos outros. Precisamos de um amigo, precisamos de um companheiro. A Bíblia fala uma verdade, lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, que você coloque esse versículo no seu coração essa noite, que diz o seguinte: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Amigos, irmãos, queridos, quero que vocês entendam que muitas pessoas não têm amigos. Muitas pessoas estão na base de uma solidão e que elas estão se perdendo, elas estão se definhando, elas estão de fato morrendo porque não tem um companheiro para estar do lado dela. Isso é uma verdade, e eu quero que você entenda que pode haver muitas pessoas perto de você, nesse estado. Talvez você não esteja nessa posição, mas pode existir pessoas nesse estado, pertinho de você. E muitas vezes nós nem percebemos. Nós estamos aqui diante de uma história, de uma pessoa que precisava de uma ajuda. Essa pessoa não tem nome. A Bíblia fala apenas de um paralítico. Então, se ele era paralítico,
ele estava impedido de se mover. Ele não conseguia sair do lugar. Muitas pessoas, queridos, podem estar neste mesmo estado, imobilizados, parados, confinados numa maca, e nós não percebemos. Muitas pessoas talvez podem estar na maca da solidão, na maca do desânimo, na maca do cansaço, na maca pela falta de fé, na falta de esperança. Muitas pessoas podem estar hoje paralisados na alma. E essas pessoas podem estar até aqui hoje e nós não percebemos. Agora, o que eu acho interessante é que esse homem paralítico, ele tinha uma coisa que era necessário para a vida dele. 4 amigos. Irmãos, se eu olho para 4 amigos, eu vejo aqui uma igreja. Eu vejo uma igreja na vida desses 4 irmãos. Queridos, nós precisamos nos atentarmos como igreja. Que existem pessoas que podem ter tudo. A respeito de matéria que eu quero dizer. Tem tudo. Mas não tem nada ao mesmo tempo. Estão impedidas de se moverem. Imobilizados. E precisam de um colo. Precisam de uma boa mão. Precisam ser carregados. Existem essas pessoas. Pois estão. Essas pessoas que precisam de um colo. Nós precisamos nos atentarmos, pois elas estão improdutivas. Elas estão numa vida que não está de acordo com a vontade de Deus, pois elas estão sem propósito. Elas estão sem vida. E eu queria chamar a nossa atenção essa noite para nós abrirmos os nossos olhos, como igreja do Senhor. Esse texto nos ensina duas coisas tremendas. Eu queria pontuar essas 2 coisas. Como deve ser o papel da igreja na vida de uma pessoa? Essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. O primeiro papel, a primeira coisa que nós devemos ter, queridos, como igreja, visão. Nós precisamos abrir os nossos olhos. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui, que nós precisamos abrir os nossos olhos, é discernir o tempo que nós estamos vivendo nos dias atuais. A Bíblia, ela nos orienta, nos fala que nós estamos vivendo no tempo da graça. E muitas vezes nós não entendemos o que é o tempo da graça. A graça de Deus, ela é ensinada através de Jesus. Que nós precisamos ser impulsionados a não olhar para nós mesmos, mas olhar para os outros. Essa é a graça. Se você quer definir a graça de Deus, é você olhar para o próximo. Isso é a graça de Deus. Se você quer ter esse significado de uma forma pontual na sua vida, é você olhar dessa forma. A graça de Deus nos impulsiona a tirar os nossos olhos para nós e olhar para os outros. Isso Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Aí eu vejo no papel desses homens, queridos. Eles tiveram a visão da graça de Deus. E hoje nós vivemos um tempo muito perigoso, porque a graça, ela tem se tornado um tema muito perigoso na nossa cultura cristã nos últimos tempos. Porque tem feito de nós cristãos pessoas egoístas. Pessoas que querem receber bênçãos de Deus só para nós. Mas não é assim.
Não é assim. Não foi assim que Jesus nos ensinou, queridos. Não quero dizer que é errado para você. Não é errado nós queremos algo do Senhor, receber algo do Senhor, uma bênção do Senhor. Isso não é errado, isso é bênção. Mas esse não é o sentido da graça. Por isso que os nossos olhos precisam ser mudados. Nós precisamos ter visão. E eu acho interessante que quando nós obtemos essa visão verdadeira, contundente da graça, essa visão ela determina sempre a nossa ação. E eu quero desafiar você a pedir a graça de Jesus para que os nossos olhos possam ser mudados essa noite. Vamos tirar de nós aquele egoísmo que atrapalha muito e muito a nossa vida cristã, que agrada o coração de Deus. Aquilo que é proposto pelo próprio Deus, a forma como a igreja deve ser. Apóstolo Paulo, ele foi bastante contundente quando ele disse no livro de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Queridos, Paulo estava dizendo para a igreja que nós, nesse momento, nós precisamos mudar a nossa mente e percebermos que o evangelho da graça, ela não foi feita apenas para nós, mas para os outros. Para os outros. E essa visão, queridos, ela determina a nossa maneira de viver. Então peça para Deus essa noite: Senhor, tire de mim tudo aquilo que me traz cegueira, tudo aquilo que me traz um certo egoísmo, mas que eu seja verdadeiramente aquele cristão que glorifique o teu nome. Eu quero olhar como Jesus olhou. Eu quero ter os olhos de Cristo. E se nós entendermos e olharmos para a vida de Jesus, Jesus ele não olhava para ele. Primeiro ele olhava para Deus. E depois ele olhava para os seus irmãos. Aqueles que estavam perdidos. Aqueles que precisavam de uma bênção. Aqueles que precisavam ser ajudados. Quero que vocês entendam que a visão nasce da pesquisa e da informação. Eu espero, em nome de Jesus, que Deus esteja falando ao seu coração esta noite. Hoje, se nós olharmos, o Sérgio falou aqui hoje, quantas e quantas pessoas precisam ouvir a voz de Deus através de Libras. Foi feita uma pesquisa. Hoje são 2 milhões de pessoas que precisam ouvir a voz do Senhor. Então houve uma pesquisa e houve uma informação. E da mesma forma aconteceu neste texto. A Bíblia fala que esses homens ouviram aquilo que Jesus já estava fazendo. E se Jesus já estava fazendo, eles o quê? Obteram a informação. E eles foram pesquisar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Já que esse Jesus está fazendo esse milagre, já que esse Jesus pode derramar abundância na vida de um amigo que está perdido, vamos levar esse amigo até Jesus. E foi assim que eles fizeram, queridos. Isso que aconteceu com esses 4 homens. Nós, como igreja, queridos, precisamos aprender, sim, com eles. E o nosso coração precisa arder com isso. Quantas pessoas que estão indo para o inferno que nós conhecemos nos dias atuais? Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que estão indo para o inferno e nós não estamos fazendo nada. Absolutamente nada. Por uma falta de visão da graça. Nós, como igreja, nós não podemos ser egoístas, queridos. Nós precisamos ter a visão do reino de Deus. E se nós não nos posicionarmos, não vai haver esperança para essas pessoas que estão aflitas. A menos que nós a levemos até Jesus. É uma tarefa que nós temos. Uma coisa é fato, queridos.
Eu tenho certeza que nós não podemos converter as pessoas, mas nós podemos levá-las até Jesus. E é tudo que elas precisam. É tudo que elas precisam. Amém? Que nós sejamos ser desafiados essa noite. Se nós somos aqui, quantas pessoas aqui hoje nesta reunião? Se nós levarmos o evangelho da graça de Jesus para essas pessoas, queridos, possivelmente, uma só pessoa, possivelmente domingo que vem, todas essas cadeiras estarão aqui cheias de pessoas que precisam ouvir o evangelho e serem curadas e serem salvas. Então a primeira coisa, queridos, visão. A segunda coisa, fé. Eu vejo que esses 4 homens, queridos, eles tiveram fé. Por que fé? A Bíblia me fala que a nossa fé como cristão precisa ser uma fé operosa. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, em que Paulo elogia essa igreja, onde a multidão olhava para essa igreja, dizendo assim, as pessoas estão admiradas com a operosidade da vossa fé. Meus irmãos, não basta a gente crer, não basta apenas termos fé, nós precisamos ter uma fé que seja operosa. Nós precisamos buscar abençoar uns aos outros e crer que Jesus pode fazer coisas maravilhosas na vida daquelas pessoas que precisam de ajuda. E foi exatamente o que esses 4 homens fizeram na vida desse homem que estava perdido. Eu quero que vocês entendam, queridos, isso precisa arder no nosso coração, que pessoas que vocês percebem que precisam ser ajudadas, elas precisam da nossa ajuda. E nós precisamos ter essa fé de pegar essa pessoa, trazer aos pés de Jesus e ela vai ser curada. Ela pode ser curada, mas basta a gente agir, mover, crescer nessa fé. Embora, como eu já disse, pessoas não têm condições, existem muitas pessoas que não têm condições de estarem aqui nos dias atuais, numa igreja como essa. Por quê? Porque elas estão paralisadas, irmãos. Elas precisam de nós. Elas precisam de ser amadas. Elas precisam de ser acolhidas. Elas precisam de amor. E foi essa coisa que nós podemos ver aqui. Na vida desses homens, eles amaram esse seu amigo que estava preso ali naquela maca. Se nós olharmos pela situação daquele homem, era impossível ele se reerguer sozinho. Era impossível, ele precisava. E quantas pessoas precisam, queridos? Eu acho lindo o que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, a respeito do amor, é um dom supremo. E tem um versículo que arde o meu coração, quando ela diz assim, o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Essa é a graça. A gente começa a olhar para o outro, que precisa. Meus irmãos, muitas vezes nós caímos naquele engano de pensarmos que a nossa grama, ela está seca, e do vizinho está verde. A gente vê muito isso em rede social, né? A gente fica com aquela inveja santa, né? A gente endividado, e o irmão lá andando de carrão, tal. A gente mal consegue sair de Goiânia e os irmãos passeando e tal. Irmão, isso é engano. Muitas vezes, queridos, aquele vizinho que você está vendo lá, a grama dele é verde porque é sintética. É uma mentira. Está muito pior do que nós e está precisando da gente. Mesmo quando nós estamos mesmo no problema, na situação adversa, mesmo quando nós estamos passando por adversidade, a nossa grama está seca. E essa situação não pode impedir de nós sermos bênção na vida das pessoas. É só nós olharmos para a vida dos apóstolos. A Bíblia nos mostra que eles eram perseguidos o tempo todo, mas eles não olhavam para eles.
Eles olhavam para as pessoas, porque o coração deles ardia em amor. Porque aquelas pessoas estavam indo para o inferno e precisavam de uma ajuda. Então, queridos, o verdadeiro amor do cristão nos leva muitas vezes a sofrer, nos leva a esperar, nos leva a suportar, nos leva a crer, a pagar um preço. Foi exatamente o que esses homens fizeram, esses 4 homens fizeram na vida desse paralítico. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 12, diz algo tremendo, queridos. A Bíblia fala da seguinte forma: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece um em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amados, o Espírito Santo de Deus, ele habita num lugar que é dentro de nós. Se nós formos guiados pelo Espírito Santo e deixarmos ele sobressair sobre as nossas vidas, você pode ter certeza que o inferno vai tremer. E muitas pessoas serão salvas e ajudadas por meio da igreja dele. E nós temos esse objetivo a conquistar. Esse texto nos mostra que nós devemos sair dos nossos lugares e abençoarmos aqueles que estão à nossa frente. Que seja assim nas nossas vidas. E a segunda coisa tremenda desse texto, além de mostrarmos, aprendermos que o papel da igreja é abençoar vidas, mas esse texto também nos mostra o resultado daqueles que são levados a Jesus. E a primeira coisa que aconteceu na vida desse homem, ele foi liberto. Interessante. Liberto. A Bíblia fala que esse homem estava cativo. Um preso não anda, queridos. Ele estava imóvel. Esse homem estava doente, desamparado e oprimido. A Bíblia nos mostra que esse corpo estava surrado pela doença. E muito pior, a sua alma estava assolada pela culpa. Porque se nós olharmos aqui, Jesus Cristo, antes de curá-lo, ele disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Porque Jesus disse para ele, porque a alma daquela pessoa estava sem vida. Estava cheio de culpa. Cheio de coisas que Satanás foi colocando na mente e na sua alma. Em que ele estava o quê? Prostrado, sem vida. Essa era a marca desse homem. A marca principal dessa pessoa, eu não vejo na sua paralisia do corpo, mas a paralisia da alma. Era a maior marca desse homem. Ele estava cativo, prisioneiro de esperança. Ele não conseguia sonhar. Ele não conseguia olhar para o futuro. Ele estava preso em um sistema diabólico. Em um sistema em que o próprio diabo amarrou ele de todas as formas. Mas Jesus libertou ele na primeira coisa, que foi a sua alma. Falou: querido, o negócio é o seguinte, você está aqui, você veio aqui primeiro, os seus pecados estão perdoados. Ali ele já foi curado, queridos. Ali a sua vida já teve esperança. Ali ele saiu daquela zona de morte e passou a ter vida. Isso aconteceu com ele. Portanto, nós podemos ver que Jesus libertou esse homem. Eu quero que vocês entendam, queridos, que todos aqueles que chegam aos pés de Jesus, eles são libertos, tanto no aspecto físico, tanto no aspecto espiritual. Amém? Essa é a verdade, queridos. E a outra coisa que nós podemos ver nesse texto, além dessa pessoa ter sido liberta, ela conquistou o quê? Vitória. Vitória. Jesus, ele cuidou da alma e do corpo desse homem. Esse homem, ele foi curado emocionalmente. Sonhos começaram a ser restaurados. Esse homem, ele foi curado em todas as esferas. Ele foi curado espiritualmente, ele foi curado psicologicamente, ele foi curado emocionalmente.
houve uma bênção aqui tremenda na vida desse homem. E eu quero que vocês entendam que esse Jesus que moveu na vida desse homem, ele pode mover aqui hoje, amém? Ele pode mover, ele pode trazer vida. E talvez, queridos, muitos de nós, eu quero mudar um pouco o cenário dessa história. Talvez muitos de nós estamos hoje como esse paralítico. Como esse paralítico. A Bíblia fala que quando ele chegou aos pés do Senhor, paralisado, ele saiu andando. A Bíblia me mostra que ele entrou sendo carregado e ele saiu carregando uma maca. E a Bíblia fala que ele foi buscar uma bênção, mas na verdade ele não recebeu apenas uma bênção, ele recebeu 2 bênçãos. Isso significa que o nosso Senhor, ele é abundante em nos abençoar. Além de ser curado, esse homem foi salvo, ele foi liberto. Portanto, queridos, eu quero que vocês entendam que essa mensagem minha tem 2 significados. Nós precisamos nos posicionarmos como igreja do Senhor. Mas existem muitos de nós também que podemos estar aqui, nessa posição que o paralítico estava nesse momento. Paralisado, isso faz parte da vida. Muitas vezes nós precisamos, nós estamos passando por crises. E essa crise nos atrapalha, nos faz ficarmos prostrados, nos faz ficarmos sem esperança, nos faz perdermos o sentido da vida. Muitas vezes nós nos sentimos só, por passarmos por circunstâncias desfavoráveis, e isso acontece no meio de nós. Isso é um fato, é uma verdade. E essa noite o Espírito Santo de Deus me conduziu a orar por você. Quero fazer aqui esta noite 2 orações. A primeira oração é para que nós possamos ser despertados, para entendermos a verdadeira graça, é olhar uns para os outros. E a segunda oração é para que quem precisar de um milagre aqui esta noite, esse milagre possa acontecer na vida de você, na sua vida. Talvez você esteja no estado desse paralítico e precisa de um toque do Senhor. Eu sei que eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso é levar uma palavra para você, mas o resto está com Jesus. Onde Jesus está, tudo pode acontecer. E se você precisa de um toque de restauração esta noite, eu quero orar por você. Eu queria essa noite chamar aqui o pastor Robson, pastora Sônia, pastor Manuel. Cadê os diáconos da igreja? Cadê os diáconos? Por favor, vem aqui à frente também. Vem aqui à frente. Nós vamos estar ungindo vocês aqui esta noite, para que haja um milagre. Quem crê no milagre do Senhor? Quem crê numa vida restaurada? Quem crê que a sua vida também pode ser constrangida pelo Espírito Santo de Deus e querer mudar você a ser um verdadeiro evangelista? Uma pessoa que seja tremenda na obra do Senhor e que através da sua vida muitas pessoas serão libertas, muitas pessoas serão curadas, muitas pessoas serão salvas para a honra e glória do nosso Senhor. Então os diáconos vão estar aqui à frente, queridos. Nós vamos colocar um óleo na mão deles. E que se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, eu quero que você venha aqui à frente e receba uma oração através desses obreiros do Senhor.